Eles vão ver o Ramon, entendeu? Primeiro é o gay e o gay precisa ser curado. Eu acho que o amor que se fala em Coríntios ou que se fala em toda a Bíblia, ele não está mais lá. Hoje o que a gente tem visto é a igreja servindo a instituição. A instituição está preocupada em garantir a própria subsistência. Ela quer ampliar a sua estrutura, ela quer garantir que a grana que entre aumente. Então esses interesses eles são concorrentes, sim. Julgar é você classificar quem está certo e quem está errado. E todo mundo quer fazer parte daqueles que estão certos. Então, o julgar muitas vezes é uma forma de falar que eu sou melhor. Se nem o próprio Jesus Cristo julgou as pessoas, por que a igreja tem julgado dessa forma? A igreja para mim é uma construção, certo? Cheia de pessoas, algumas que precisam mais do que as outras. Satã é o melhor amigo que a igreja teve até hoje, pois ele cuidou dos negócios dela por todo esse tempo. A gente não tem teologia, a gente não tem explicação. A gente muda a teoria, a gente não tem tradição. A gente já foi cabeludo, a gente já cantou em coral. A gente agora é barrigudo, mas até que a gente não tá mal. A gente já salvou pinguço, a gente já salvou ateu. A gente já pregou pra crente, mas ele não se converteu. A gente confundiu o diabo, a gente já tocou horror. A gente já pagou o preço, a gente sabe o que é o amor. É que a gente serve a Deus, é que a gente serve a Deus. A gente já fez coisa louca que nem um fariseu topou. Um pouco a gente fez de tudo, a gente nunca se cansou. A gente renasceu pra Cristo, a gente tá pro que vier. É isso aí, galera, estamos no ar, aí na sua televisão, aí na internet, com o programa QES na TV. QES significa Quem Eu Sou, que é um ministério de evangelismo que nós trabalhamos aqui em Goiânia. Então, resumindo aí, para você que não conhece o nosso trabalho, para você que não conhece o nosso ministério, entre aí ó, na nossa página do Facebook, entre aqui ó, nosso canal no YouTube. Você também pode entrar no nosso Instagram. Então chega aí de blá blá blá, vamos diretamente para o nosso programa. Vamos abordar neste quadro, sabe aquelas perguntinhas que você tem na sua mente que talvez você não tenha resposta? Então nós vamos abordar aqui vários tabus, alguns temas polêmicos dentro e fora da igreja. Então essa semana, para a gente estrear aqui na televisão, não podia ser diferente. Nós não podíamos estrear melhor aí na sua casa e na internet com este tema. O que é igreja? É isso aí, o que é igreja para você? Qual é o papel da igreja dentro de uma sociedade? Será que a igreja hoje ela saiu do foco? Vamos ver o que as pessoas têm para dizer sobre o que é a igreja. E qual a sua opinião? Então não saia daí, talvez você tenha alguma opinião formada sobre o que é a igreja, pode mudar. Então, com vocês, o que é a igreja. Valeu! A igreja para mim é toda a minha história, assim. Eu nasci na igreja e eu vejo a igreja mais do que só um lugar onde as pessoas acham que só tem um pastor e acontece coisas e coisas. Eu vejo a igreja como um lugar onde pessoas se conhecem, famílias podem crescer, podem se desenvolver e tem muito aprendizado mesmo. Eu acho que a igreja é uma instituição que está muito desligada do que é realmente a religião hoje em dia, né? E o pensamento das pessoas. Está se tornando meio que uma rixa, porque uma igreja quer ser melhor que a outra, uma igreja quer ter mais fiéis que a outra. Então já não tem mais aquela coisa de a gente vai fazer uma igreja porque tem que aproximar as pessoas de Deus, tal. Tá parecendo mais uma, não sei, uma competição, sabe? Eu me abstenho de falar sobre a igreja, eu prefiro falar um pouco sobre a religião. Eu creio que o ser humano ele necessita ter fé em alguma coisa, para ele ter um padrão de vida melhor. Não precisa ser necessariamente alguma coisa divina, isso depende muito da personalidade de cada pessoa. Mas eu tenho fé em alguma coisa
astral, digamos assim. Eu não sei se é Deus, mas eu prefiro acreditar que seja. Mas eu não concordo muito com os meios de vinculação e outras coisas da igreja. O que é igreja para você? Hoje tem havido uma confusão de ideias com relação a isso, né? Porque são muitos conceitos e que as pessoas às vezes acabam se perdendo no meio deles. Na minha concepção, a igreja é a comunidade dos salvos. Aqueles que entendem que foram chamados por Deus para viver em comunidade. Então, olhando por essa ótica, a igreja não é um lugar de gente perfeita e nem é apenas eu dentro da minha casa buscando a Deus. A igreja é um lugar cheio de gente problemática, onde só tem gente ruim, que afinal os bons não precisam de remédio. Bom, a igreja, para mim, ela é vista como um aparelho de poder na sociedade, sabe? Eu penso que desde a antiguidade até agora, ela vem como uma forma de dominar o comportamento da sociedade e veio, através dessa instituição, também vem questões espirituais, sociais, de costumes. Mas, principalmente, eu vejo a igreja agora, na atualidade, na sociedade, como historicamente, como esse aparelho de poder, que vai colocar a forma com que eu devo me comportar, a que norma que eu devo fazer, o que é moral, o que é amoral, e que esses comportamentos vão ser dominados, assim, digamos, vão ser padronizados através da noção de pecado, de santidade, do que eu devo chegar, onde não chegar, entendeu? Para mim, a igreja seria essa instituição social, que ela vai normatizar o comportamento das pessoas. Dentro da psicologia, a gente já tem uma visão diferenciada. Dentro da psicologia, a igreja é muito bem vista, porque a gente entende que ela tem um fator fundamental no tratamento e no bem-estar da pessoa. Nós acreditamos que todos os seres humanos buscam alguma forma de se sentir bem. E o ser humano, por mais que ele não acredite em Deus, ele vai buscar alguma coisa para ele se apoiar internamente. E o lado espiritual dessa pessoa, o lado emocional, precisa de uma base. E a igreja, a gente enxerga que é uma base muito forte para as pessoas se superarem, se encontrarem e vivenciarem a vida. E sou satanista, sou black metal, vivo pelo metal e vivo pelos meus ideais. E pela minha família, que faz parte disso, é claro. O meu projeto da minha vida é a Horda Sanatás, né, que é o contrário de Satanás, certo? São minhas letras, minhas músicas, e é isso que eu faço, né? São as músicas baseadas no satanismo que eu vivo todos os dias. A verdade é contra a hipocrisia. O satanismo, para mim, ele é uma espécie de oposicionismo, porque Satã representa o opositor. E eu aceito me opor a tudo que for contra os meus princípios. A igreja para mim é uma construção, certo? Cheia de pessoas, algumas que precisam mais do que as outras, certo? A igreja para mim é um lugar onde vai pessoas em busca de algo e seja o que for o objetivo dessas pessoas. É isso. A igreja é uma construção onde as pessoas buscam algo. Hoje o que a gente tem visto é a igreja servindo a instituição. Então o que está acontecendo? A gente perde as prioridades. Por exemplo, a prioridade da igreja mística, da igreja, falando ela de maneira abstrata, seria fazer com que o Evangelho de Cristo seja conhecido, custe o que custar, mesmo que a gente perca a nossa própria vida. Agora, o interesse da instituição é diferente. A instituição está preocupada em garantir a própria subsistência. Ela quer ampliar a sua estrutura, ela quer garantir com que a grana que entre aumente. Então esses interesses, eles são concorrentes, sim. Agora, isso não quer dizer que a instituição é ruim. A única diferença é que a instituição precisa estar debaixo da autoridade daquela que é a igreja verdadeira, que é a igreja mais ampla e abstrata. Entendi. Então, a igreja ela perdeu um pouco do foco. Se fosse para você falar assim, para a igreja voltar ao foco, teria que nascer tudo de novo ou não? Você acha que nós devemos fazer para voltar um pouco à origem, o foco? Eu gosto muito de olhar toda essa diversidade que a gente tem como igreja hoje e pensar que nada fugiu do controle de Deus em momento algum. A igreja dele, ela vai bem. Agora a questão é a gente acabar percebendo qual é o fundamento. E o fundamento que nós vemos nas escrituras quando a gente fala de igreja é o Evangelho, é as boas novas da salvação. A crise que a gente está vivendo hoje é de falta de ensino. É um monte de gente se
associando a um grupo que se diz igreja, mas na verdade o cara não tem... Não tem conhecimento. Não tem, ele não sabe por que ele tá O meu povo se padece por falta de conhecimento. É, e é complicado, porque aí o cara começa então a sofrer pressões por parte de uma liderança, que quando a liderança se corrompe, o povo se corrompe junto, porque não tem no meio do povo uma pessoa que conhece a escritura para poder levantar e falar, opa, eu tô lendo diferente aqui na Bíblia. Não, eu acho que perdeu o foco, porque, igual eu te falei, pensando mais em quantidade e menos em qualidade, digamos assim. Eu tenho que ter várias pessoas dentro da igreja, mas será que essas pessoas verdadeiramente conhecem a doutrina que aquela religião prega? Será que elas têm esclarecimento e crítica suficiente para saber que aquilo lhe faz bem ou não lhe faz bem? Será que a mudança de comportamento daquela pessoa não vai trazer mal para ela? Não vai afastar ela mais ainda de Deus e colocar ela mais habitolada ou pregada numa doutrina que tem que ser daquela forma, que tem que ser daquele jeito? Eu acho que a forma com que a religião foi pensada, ela tá separando as pessoas de Deus, digamos assim. Porque o que eu vejo hoje em dia são assim, você se comporta dessa forma, dessa forma e dessa forma. Então assim você está dentro do plano de salvação e você vai ser super aceito na minha igreja. Se você não se comporta dessa forma, você precisa de cura, você precisa ser transformado. Então, eu penso que às vezes seria a forma de reler o que está escrito, sabe? Uma releitura. Porque se a gente for pensar na sociedade do decorrer histórico, a sociedade é patriarcalista. O que é patriarcalismo? Uma sociedade que pensa a partir da figura do homem ou do pai como a figura suprema da família. Isso também é um modelo que é trazido pela Bíblia em algumas partes, certo? O que diverge desse modelo, ele causa um desconforto. E esse desconforto na sociedade atual, ele é muito exigente, ele é muito gritante, entendeu? Tanto que tem mulheres que estão assumindo famílias, a presidenta, por exemplo, é um exemplo disso. Então eu penso que seria uma forma mais atual, uma forma de ver a igreja de uma forma mais atual para a nossa sociedade. Eu creio que tem princípios e valores muito importantes na igreja, mas tem princípios e valores também que eles não se adequam mais, entendeu? Eles ficaram em algum tempo passado e que eles precisam ser repensados, porque às vezes isso vai me afastar em vez de me aproximar, entendeu? Isso vai me causar dor em vez de me causar paz. Eu penso assim. Se ela tem cumprido o papel dela, eu acho que é uma outra questão, porque, primeira coisa, o que ela se propõe a fazer pela sociedade? Essa é uma questão que eu acho que a igreja tem que responder. O que ela vem oferecer para a sociedade? O que ela tem para dar para a sociedade? Baseado no que ela tem para dar, e aí eu posso dizer, né, que pelo que a gente escuta, a gente sabe que a igreja diz que tem amor, tem compaixão, tem o perdão, né? Tem a comunhão entre as pessoas, né? Tem uma verdade, né? E tem o amor de Deus e a salvação. Acho que é uma das coisas que ela mais prega hoje em dia, né? Eu acho que ela tenta sim alcançar isso, e só que infelizmente algumas pessoas acabam deturpando um pouco desse conceito ou colocando algumas condições que para se ter o amor de Deus você tem que ser assim, assim. Para você ter o perdão de Deus, você precisa disso, disso, disso. E vamos colocando uma lista de afazeres para você chegar até lá, né? Então aí eu acho que é a contradição muitas vezes desse amor, dessa graça que é dito pela própria igreja. Não digo que a igreja perdeu o foco, porque a igreja eu acho que ela continua com o mesmo foco dela. Algumas pessoas dentro da igreja eu acho que têm perdido o foco. Ou têm colocado esse foco de uma maneira quase muitas vezes inalcançável. E acho que isso é uma problemática, né? Porque se aquilo que você oferece é praticamente impossível de se conseguir, porque você tem que ser assim, fazer várias coisas, aí perde, eu acho que a originalidade daquilo que se chama graça. Assim como diz o 9º princípio do satanismo, que fala que Satã é o melhor amigo que a igreja teve até hoje, pois ele cuidou dos negócios dela por todo esse tempo, eu acredito que a igreja não saiu do foco não, cara. Ela continua enganando as pessoas como sempre, continua fazendo com que elas acreditem num fim e um começo, quando na verdade é só um começo e um fim. Pastor Ariovaldo, você é a favor ou contra a igreja em relação à política? Aí há uma questão assim que precisa ser analisada por partes. Com relação à igreja se envolver em causas políticas, eu acho fundamental. Porque a verdade é que o mundo não tem o conceito de justiça muito claro. A justiça, segundo os parâmetros desse mundo, não tem nada a ver com a justiça de Deus. E como que o mundo vai conhecer a justiça se a gente não se envolver em todas as causas para mostrar o que é justo? Ainda que a gente, obviamente, gaste todo o nosso esforço e toda a nossa vida nisso.
Agora, por outro lado, o cristão se envolver na política de maneira pessoal, por exemplo, se candidatar a um determinado cargo, é um outro detalhe interessante. Não que não, eu acho que não seja necessário. Eu acho que sim, precisa de gente ensinar políticos a serem políticos. Verdade. Só que dá vergonha dos caras que estão lá hoje, né? O que a gente chama de bancada evangélica não me representa e acho que não representa ninguém. Tanto que hoje eu penso seriamente que está mais fácil você votar num ímpio, num incrédulo, num ateu, do que você votar num crente. Por quê? Porque nós perdemos a ética, nós perdemos a oportunidade de fazer com que o mundo nos conheça pelos nossos valores. Agora, quando a gente era conhecido pelos nossos valores, tinha uma parada legal, não importava quem era o candidato. Podia, por exemplo, entrar um cara espírita, mas ele jamais faria uma lei contra os cristãos porque nos admiraria pela nossa ética, pelos nossos valores. Ele fala, eu discordo da maneira que esse povo pensa, mas não tem como mexer com esse povo porque é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, né? Infelizmente, hoje dizer que é evangélico não quer dizer muita coisa. Concordo que a igreja deva ter um papel na política, mas eu discordo muito da atual forma que, por exemplo, a bancada evangélica se coloca hoje. Eu acho que a bancada evangélica, eu não vou dizer ela como um todo, né? Porque aí também é muito abrangente, mas às vezes eu sinto que a bancada evangélica quer criar um Brasil para os crentes viverem. E aí eu já discordo, porque a bancada evangélica não está lá para criar um Brasil para a igreja viver bem dentro dele. A bancada evangélica deveria professar talvez uma fé daquilo que se fala na Bíblia, do amor, né? Mas criar regras ou proibir coisas, eu acho que vai até fora do padrão daquilo que Deus nos deu como livre-arbítrio. Então, nisso eu acho que a bancada evangélica, eu acho que ela é um pouco radical em alguns aspectos, né? Cara, eu já sou contra a igreja, já sou contra a política, contra a igreja na política, velho. Legal, viu, mano? Eu acho que a igreja na política, pra mim, tá totalmente dentro do papel. Tá totalmente ok, saca, velho? Tá fazendo o que ela veio pra fazer mesmo. A bancada evangélica te representa? Nunca representou e nunca representará. A igreja, ela tem um verbo que é amar. Lógico, se você perguntar para algumas pessoas, a principal resposta delas vão ser: a igreja ela veio para amar o próximo, é um dos verbos principais que o cristão deve ter. Você acha que a igreja ela trocou esse verbo pelo verbo julgar? É complicado a gente também tentar ser muito puritano nisso, porque a grande dificuldade é tentar discernir como que esse amor de Deus que deveria ser expresso através de nós pode ser materializado, pode ser visto. O julgar ele se tornou ruim dentro dessa perspectiva de achar que nós somos melhores do que os outros, porque na verdade julgamento é comparação. E a gente deve julgar as coisas, sim, só que a gente deve julgar segundo a reta justiça. E isso a igreja perdeu a oportunidade de fazer. Agora, para a gente amar as pessoas, significa que nós precisamos exercer a misericórdia antes de exercitar o julgamento. E aí isso aí a igreja não tem sido muito boa, não. Obviamente eu estou falando daquilo que aparece na mídia, daquilo que a gente vê com maior expressão, mas há muitas exceções. O remanescente está aí, trabalhando firme e forte, dando a vida pelas pessoas. Remanescente é? Remanescente eu falo às pessoas, o excedente. Tá. Pensei que era um grupo. Não. Remanescente eu falo às pessoas que sobreviveram. Os ministérios que estão aí trabalhando firme e forte, mesmo sem dinheiro, mesmo sem mídia, mesmo sem estrutura. Sem ninguém reconhecer, sem ter um aplauso. Aparece na mídia aquilo que é ruim, né? Então é muito raro você encontrar alguém que abre um espaço na TV para tentar mostrar aquilo que está acontecendo nos bastidores, no underground, né? Lógico. Concordo. Tipo assim, às vezes você erra. Nossa, poxa, eu pequei, eu desviei. Por exemplo, um exemplo assim, eu sou muito diferente, eu me visto diferente, eu sou um transexual, um homossexual. E eu chego e falo isso abertamente na igreja, eu vou deixar de ser o Ramon e vou deixar de ser o homossexual que está procurando cura. Entendeu? Não, eles não vão me amar porque eu sou o Ramon e que, por consequência, se isso tiver que acontecer mesmo, que eu acho que não tem que acontecer, eles vão ver o Ramon, entendeu? Primeiro é o gay, e o gay precisa ser curado. O travesti e o travesti precisa ser curado. Ou senão o ladrão e o ladrão precisa ser curado, entendeu? Eu acho que o amor que se fala em Coríntios, ou que se fala em toda a Bíblia,
ele não tá mais lá. Às vezes você chega lá, ou você tá mal vestido, ou se você tem um visual diferente, todo mundo te olha assim. Assim, você, né? Sabe, é mais um ato de te apontar do que de te amar, eu acho. Sim, em relação ao preconceito que eu já vivi, por exemplo, da forma de me comportar, da forma de falar, de vestir. Quando eu entrei para a igreja, eu tinha uns 15 anos. Eu tava no ápice, tipo assim, eu assumo ou não assumo ser homossexual, sabe? Que é a questão que mais pegou para mim em relação à doutrina religiosa. Então, assim, eu tinha uma forma de me comportar, eu tinha meus amigos, eu tinha uma forma de me vestir, as músicas que eu ouvia. O que mais pegou em mim foi a forma de comportar, porque é o que eu sou de verdade. Eu acordo desse jeito e eu sou assim, dessa forma o tempo todo, desde quando eu me entendo por gente. Então, chegaram em mim e falaram assim, você não pode mais cruzar a perna. Você tem que segurar um pouquinho as mãos, sabe? Chegou um ponto de uma irmã me falar pra mim que eu tinha que capinar um lote pra mim ficar mais masculino, sabe? Que padrão de masculinidade que é esse que eu tenho que capinar um lote? Será que o serviço que eu exerço, o trabalho que eu faço, vai me tornar mais homem ou não? Você capinou um lote? Não. Talvez ele acho que não, hein? Mas, assim, a questão mais forte é, sabe, em questão de amizade. E do discipulador, por exemplo, eu nunca queria falar com o discipulador, porque o discipulador tinha que ser um homem, imagina. Eu vou chegar lá num lugar que falam que ser homossexual é errado, ser Ramon é errado, e eu tenho que me abrir para uma pessoa que acredita que aquilo tudo é verdade. Então eu tenho que falar que eu sou errado, entendeu? Eu não queria chegar a um discipulador, sabe, e falar assim, e aí, pois é, realmente, eu errei, eu preciso de cura. Sendo que eu não me sentia que eu precisava de cura, entendeu? Eu não me acho que preciso de cura, necessidade de cura. Isso foi um dos maiores confortos pra mim, a pressão, tipo assim, você tem que mudar, você não é isso. Chegou a um ponto tão forte que eu mesmo fazia isso, sabe? Eu acordava de manhã e falava, você é um homem heterossexual e você vai encontrar uma mulher ungida pra sua vida. Enquanto eu não desejava isso do meu coração. Eu não tenho vontade disso, entende? Foi mais essa pressão psicológica mesmo, que foi o que mais me marcou em relação ao meu comportamento e a minha relação com a igreja. Eu creio que boa parte sim. A gente, quando generalizamos, né, a situação, fica difícil de falar, porque dentro de um mesmo lugar, uma mesma comunidade chamada igreja, tem vários tipos de pessoas ali dentro, né? Então eu acredito que sim, tem uma parcela que continua pregando e vivendo esse amor de Cristo, como a igreja vem se propondo a fazer. Mas tem outra parte que se propõe a julgar sim, né? E se a gente for entrar no mérito do que é julgamento, né, e também da parte da psicologia, aí é um outro âmbito que seria bem complexo, né, de se pensar. Julgar é você classificar quem está certo e quem está errado. E todo mundo quer fazer parte daqueles que estão certos. Isso é fato, né? Uma vez que eu me coloco como certo, o errado está sempre abaixo de mim. E eu quero estar sempre aqui em cima. Então, o julgar muitas vezes é uma forma de falar que eu sou melhor. Então, se nem o próprio Jesus Cristo julgou as pessoas, por que a igreja tem julgado dessa forma? É isso aí, galera. Muito obrigado aí pela sua presença aqui no nosso programa de estreia. Quero agradecer primeiramente a Deus por esta oportunidade. Então você que está em casa e você gostou do programa? Que legal! Valeu demais. Tamo junto sempre. É nóis. A gente não tem teologia, a gente não tem explicação. A gente muda a teoria, a gente não tem tradição. A gente já foi cabeludo, a gente já cantou em coral. A gente agora é barrigudo, mas até que a gente não tá mal. A gente já salvou pinguço, a gente já salvou ateu. A gente já pregou pra crente, mas ele não se converteu. A gente confundiu o diabo, a gente já tocou horror. A gente já pagou o preço, a gente sabe o que é o amor. É que a gente serve a Deus, é que a gente serve a Deus. A gente já fez coisa louca que nenhum fariseu topou. Um pouco a gente fez de tudo, a gente nunca se cansou. A gente renasceu